Olá, tudo bem? Vamos falar sobre a Igreja de Deus. Jesus Cristo, quando ele veio, há 2025 anos atrás, Jesus Cristo ele não fundou igreja, que é chamado templo, nenhuma. Jesus Cristo não fundou religião. Jesus Cristo não deixou religião. Antes, sim, Jesus pregava contra a religião, contra o templo daquela época romano. Toda vez que Jesus Cristo ia pregar, a maioria das vezes ele ia para a porta do templo romano da época, a igreja romana. E ele ia pregar contra aqueles sacerdotes da igreja romana, contra o templo romano. Jesus não deixou religião nenhuma. Jesus não deixou templo ou igreja com nome nenhum. Uns se aproveitam dizendo que Jesus escolheu Pedro como pedra e sobre pedra edificarás a igreja dele, e esse que aproveita dessa parte de Pedro, tu és pedra e sobre pedra edificarás a minha igreja, eles aproveitam e mentem, dizendo que aquela tal igreja foi igreja fundada por Jesus. Antes, Jesus pregou contra essa tal igreja romana, né? Nada a ver. Jesus disse: Pedro, tu és pedra e sobre pedra edificarás a minha igreja. Quem era a igreja de Jesus naquela época? Era templo ou igreja de quatro paredes? Não. A igreja de Jesus Cristo naquela época, era Maria, a mãe de Jesus, Lázaro, Isabel, era os apóstolos, Pedro, Paulo, Jacó, Tiago, eram os apóstolos. E Paulo veio depois, mas Paulo é a igreja de Jesus. Mas era os apóstolos, a igreja daquela época de Jesus era os apóstolos, Maria, Isabel, aquelas pessoas que seguiam Jesus ali, que estavam junto com Jesus, os apóstolos. Aquelas era a igreja de Jesus. E Jesus falou com Pedro: Pedro, tu és pedra sobre pedra, edificarás a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava escolhendo Pedro como um sacerdote, como o pastor daquela igreja. E quem era aquela igreja? Eram as pessoas, eram os apóstolos, era João, Pedro, Tiago, Lucas, Mateus, os apóstolos, e a mãe de Jesus, Maria, e os primos de Jesus, Judas Tadeu. Esses eram a igreja de Jesus. Esses eram a igreja de Jesus. E Jesus escolheu Pedro como o pastor e sacerdote daquelas pessoas, como o professor, como o pastor daquelas pessoas. Então, todos os apóstolos já eram pastores, escolhidos como pastor. Mas quem era o pastor deles, para orientar eles como pastor, era Pedro, em nome de Jesus. Então, Jesus não escolheu, não colocou Pedro e falou: Pedro, funda a minha religião aqui. Não existe religião. Você sabe qual é a religião de Jesus? É o próprio Jesus Cristo. Você sabe qual é a igreja verdadeira de Jesus Cristo? É o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é a igreja verdadeira. Então, nós devemos seguir a igreja verdadeira de Jesus Cristo, que é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é a própria igreja verdadeira que nós devemos seguir. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim terá vida eterna em abundância, terá vida eterna. Então, Jesus Cristo é o caminho, ele é a igreja.
E Jesus escolheu a igreja dele. Quem é a igreja dele hoje aqui na terra? É você, sou eu, são as pessoas humanas. Templo, Jesus não vai vir buscar templo, ou templo que nós chamamos de igreja de 4 paredes. Quer dizer então que Jesus vem, aí leva a igreja tal, as paredes tal, as 4 paredes daquela igreja que se diz a verdadeira. Aí Jesus leva aquela igreja, aquele templo, mas fica as pessoas. Não, não é assim. Jesus leva as pessoas, aquele templo que chamamos de igreja fica, porque Deus ele não quer igreja de 4 paredes, ele não quer templo de 4 paredes, não, ele quer as pessoas. Então a igreja de Jesus Cristo nos tempos de hoje, de 2025, são as pessoas, e não é igreja tal, nem igreja tal, nem igreja tal. Não fique aí aproveitando da palavra de Jesus sobre Pedro, que é a igreja, que é Pedro, tu és pedra, sobre pedra edificarás minha igreja. Jesus estava dizendo: Pedro, você vai tomar conta e orientar as minhas ovelhas. Pedro, tu és pedra, sobre pedra edificarás a minha igreja. Jesus disse: Pedro, você é o pastor das minhas ovelhas aqui. Então Jesus escolheu Pedro como professor e pastor das ovelhas, das pessoas. E quem essas pessoas? É a igreja de Jesus Cristo. A única igreja de Jesus Cristo é você e sou eu. Não é igreja de 4 paredes, não. Então, serve a Jesus Cristo, serve a Jesus, serve a Jesus, serve a Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo quer você, Jesus Cristo não quer placa de igreja não, Jesus pregou contra placa de igreja, principalmente à frente da igreja romana. Jesus nunca entrou naquela igreja romana, nunca, e porque Pedro é o sucessor dela. Pedro não é o sucessor dela. Vocês estão aproveitando da palavra de Jesus, aproveitando, mas devem ler a Bíblia e entender que Jesus escolheu Pedro como o pastor daquelas ovelhas, daquela igreja. E quem era aquela igreja? Eram os apóstolos, era a mãe de Jesus, era aquele povo que estava seguindo, junto com os apóstolos, a mãe de Jesus, seguindo o mestre Jesus. E hoje, quem é a igreja de Jesus? É você. E quem é a igreja verdadeira, ou a religião verdadeira que nós devemos seguir? Jesus Cristo é a religião verdadeira, Jesus Cristo é a igreja verdadeira, Jesus é o Rei, e nós somos a igreja do Senhor Deus.